Um bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Aline Malafaia, sou a mestre de cerimônias de vocês hoje e para mim é uma honra estar com vocês em um evento tão importante. Agradeço a presença de todos e todas neste seminário do IRI, 10 anos da Lei Anticorrupção, Desafios e Oportunidades. Evento que tem a coordenação científica do vice-presidente do IRI, Dr. Valdir Moisés Simão, e do diretor do IRI, Dr. Pedro Benrato. O Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, IRI, é uma organização independente, cuja missão é promover o debate democrático e pluralista, visando aperfeiçoar a interação entre os setores público e privado no Brasil. Iniciaremos este evento com a fala de abertura do Dr. Valfrido Vardi, presidente do IRI. Valfrido Vardi é jurista, advogado, escritor e empresário. Brasileiro, notório pela atuação em causas de grande repercussão no Brasil e no mundo. Integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, e é autor do livro O Espetáculo da Corrupção. Convido o Dr. Valfrido Vardi para fazer uso da palavra na abertura deste evento. Por favor. Muito bom dia a todas e todos. É uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa manhã, nesse evento que me parece muito importante para o Brasil e que também é muito importante para nós do IRI. Não é demasiado lembrar que o IRI surge diante da percepção de que uma das principais mazelas do país residia e reside na interação, nas relações entre Estado e empresa. Isso se dá em 2016, no curso da Operação Lava Jato, precisamente sob essa percepção de que nós não estávamos preparados e ainda não estamos preparados no contexto da disciplina dessa interação entre Estado e empresa. Uma interação que ainda produz, atos de corrupção. Já se vão 10 anos desde a promulgação, em 2013, da Lei de Anticorrupção e de uma lei congênere, que é a Lei de Organização Criminosa, também conhecida como Lei de Delação Premiada, em razão do protagonismo que uma das técnicas de coleta de provas prevista e disciplinada por essa lei passou a ter também no contexto da Operação Lava Jato. Combate à corrupção é a premissa do seminário de hoje. Ou seja, como é que nós vamos fazer para melhorar o combate à corrupção? Para torná-lo mais eficiente, menos pessoalizado, menos fulanizado, para não politizá-lo, para que ele não se convole em lawfare, para que ele não se instrumentalize na disputa política. Me parece que o combate à corrupção se esteia em alguns pilares. O primeiro pilar diz respeito à definição de corrupção. O que é corrupção? Passados 10 anos, nós ainda temos dúvidas do que é corrupção. Nós vimos, no contexto da Operação Lava Jato, uma dúvida bastante forte e oportuna sobre corrupção vis-à-vis contribuições de campanha não oficializadas, o famoso Caixa 2. Desde então, com o advento da decisão na ADIM 4650, que proibiu o financiamento empresarial de campanha, nós não vimos, talvez não vimos acabar o financiamento empresarial de campanha, ou financiamento privado de campanha, talvez tenhamos visto aumentar o financiamento privado subreptício de campanha no Brasil. Ou pior, talvez estejamos vendo uma infiltração de organizações criminosas na política no Brasil. Isso é preocupante. Talvez tenhamos substituído as empresas e o capital instituído por organizações criminosas que não têm CNPJ nem sede. Outro pilar diz respeito à nossa capacidade de detectar a corrupção. E isso, pensávamos, a lei de organização criminosa, com todos aqueles novos métodos de detecção de atos de corrupção, teria revolucionado, como, por exemplo, a própria delação
premiada, ou a infiltração de agentes. Mas nós percebemos que essas técnicas, esses métodos de detecção de ilícitos, se não forem bem regulados, poderão se transformar em instrumentos de abuso, de violação do devido processo. Mais ainda, se nós não separarmos o magistrado que organiza essa coleta de provas do magistrado que, ao fim e ao cabo, julga o caso, talvez nós tenhamos um problema na equidistância entre o magistrado e as partes do processo. Daí a importância do debate e a discussão sobre o juiz de garantias. Além disso, há outro pilar, que diz respeito à concreção da norma, ou seja, a capacidade das regras de direito de transformar o mundo em que vivemos, o mundo real. E, portanto, no caso da corrupção, não apenas de detectar a corrupção, mas de punir os corruptores e os corruptos. E nós tivemos também, no âmbito da Operação Lava Jato, no curso desses últimos 10 anos, intensas discussões sobre, por exemplo, a prisão em segunda instância, que foi pacificada, ao fim e ao cabo, pelo Supremo Tribunal Federal. Um quarto pilar, que diz respeito a uma via de continuidade para empresas envolvidas ou beneficiadas por corrupção, que diz respeito aos acordos de leniência, que precisavam e ainda precisam de uma regulação mais minudente, mais detalhada, para evitar dúvidas, insegurança e incerteza. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos hoje aqui, 10 anos depois da promulgação dessas duas leis, as leis de 2013, como eu gosto de chamá-las, porque não há dogmas nessa reflexão. Porque é fundamental reunirmos agentes públicos, magistrados, muitos aqui presentes e todos eles representados para a nossa honra e para o nosso orgulho, e eu peço uma salva de palmas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, professor André Mendonça. Definitivamente o jurista brasileiro com maior experiência em matéria de anticorrupção. Todos que aqui estão me autorizam a falar, e os que não estão me autorizam a falar de maneira tão peremptória. Mas não apenas juristas, as empresas. É fundamental. As empresas que tiveram problemas e que se recuperaram e que instauraram nos seus mecanismos internos técnicas de integridade e superaram seus problemas. Aquelas que nunca tiveram problemas, porque sempre foram paradigmas de integridade, têm de estar nesse diálogo, têm de estar nesse debate. É absolutamente fundamental que nós nos debrucemos sobre as causas da corrupção, e um tema que eu tangenciei aqui, que é o tema do lobby. Nós achamos que isso é um grande palavrão no Brasil, e vamos ter a presença de figuras ilustres, um ex-senador americano, um advogado, Hunter Carter, querido amigo e brilhante advogado na área de integridade e compliance, para nos explicar como é que os americanos lidaram com essa questão do lobby há 50 anos, para precisamente expurgar da sua política a infiltração criminosa, sobretudo a partir dos anos 70, com uma regulação de lobby absolutamente profunda e abrangente, tentacular. Nós não podemos achar que num país como o Brasil nós faremos campanhas políticas de graça, sem dinheiro, um país de dimensões continentais. É impossível. Não é possível achar que nós vamos fazer política só com fundo partidário. Eu sei que não é bonito falar, que o contribuinte não gosta, mas não é verdade. Não é verdade. Alguém financiará as campanhas políticas. E não pode ser o crime organizado. Não pode ser o crime organizado. Não é porque nós não queremos submeter a política à influência de empresas que nós não podemos criar uma regulação que contenha essa influência. Ou que afastemos completamente essa influência para dar preferência a uma influência ainda mais nefasta, que é a do crime. Nós precisamos urgentemente regular lobby no Brasil, regular interesses estrangeiros manifestos por meio do trabalho de lobistas, até para salvaguardar o interesse nacional e a segurança nacional. Enfim, há um sem número de questões que precisam ser tratadas e que, obviamente, serão tratadas hoje, durante o dia, durante os trabalhos deste seminário,
mas que devem desbordar, evidentemente, os trabalhos desse seminário e ocupar as nossas mentes, os nossos corações, porque esses são problemas que residem na nossa causa de subdesenvolvimento, na nossa causa de atraso. Estão entre as causas dos nossos problemas brasileiros. Portanto, me parece absolutamente preciosa a oportunidade de reunir gente maravilhosa, de gente tão brilhante, de gente tão proficiente, ministro Valdir, e eu o parabenizo. Parabenizo o senhor, parabenizo o Pedro pelo trabalho magnífico que fizeram. Eu fiquei observando apenas e estou aqui abrindo esse evento em razão da generosidade de vocês. Eu os parabenizo por esse dia e pela oportunidade de, a partir desse dia, plantarmos uma semente para discutir o Brasil. Muito obrigado. Obrigado a vocês que aqui estão presentes e muito obrigado pela disposição de discutir esse país mais uma vez e sempre. Que tenham um dia maravilhoso e abençoado. Um abraço.